Seja bem-vinda ao Fêmina Fortes, um novo conteúdo feito para transformar. Descubra a verdadeira força da mulher. Ative as notificações e faça parte desta missão. Boa noite! Hoje estamos aqui para mais uma noite formativa. Vamos falar um pouco hoje sobre a mentoria, o amor próprio. Então, você que se interessa por esse assunto, sejam todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que será um tema de grande crescimento para todos nós. Então, sou Valéria Godoy e estou aqui para você, junto com você, para esta mentoria sobre o amor próprio. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu convido que você já possa ficar aí bem à vontade, que você possa pegar papel, caneta para fazer as suas anotações, para que você possa, que essa mentoria venha dar frutos e frutos sem puro. Não seja apenas mais um conteúdo, mas seja sim algo que vai transformar a sua vida, transformar a sua história. Então seja muito bem-vindo e eu convido você agora a ficar com essa canção para que nós possamos iniciar o nosso conteúdo. Eu volto a ser quem fui criada pra ser. Quando enfrento o espelho e vejo além, o teu perdão me refaz também. Escute. Reaprendo o amor que esqueci. Reencontro a criança em mim. Tu és o consolo, a voz que acalma o temporal. Tua presença é terapia celestial. Transforma minha dor em oração. Tua graça é restauração. Tu és o lugar da cura, meu refúgio e verdade pura. Tua luz me refaz, renasço no teu olhar. És o Deus que integra o meu ser, mente, corpo e coração vão florescer no teu amor. Eu volto a ser quem fui criada pra ser. Sou teu jardim, teu sopro me Escute, é para você. resistir. Tua presença habita em mim, sou inteira em No teu amor eu volto a ser quem eu fui criada para ser. E esse é o nosso propósito dentro dessa mentoria, que nós possamos voltar a ser quem fomos criadas para ser. Então, vamos dar início agora à nossa mentoria sobre o amor
próprio. Então eu convido você a pegar papel, pegar caneta e vamos iniciar. Então o nome dessa mentoria é Do Amor Próprio ao Amor Ordinatus. É um itinerário de reordenamento interior e virtude. Do amor próprio ao amor ordinatus. Itinerário de reordenamento interior e virtudes. Então vamos falar um pouquinho agora da arquitetura da alma, do amor próprio ao amor ordinatus. Lembrando você que se interessar por este tema, você que vai ouvir esta mentoria, se você quiser o conteúdo em PDF de forma digital, com todos os slides, com esse vídeo formativo, com material de apoio, que você possa entrar em contato comigo e você vai estar aí investindo na sua formação humana. E eu vou passar todos os dados para você. Então vamos iniciar agora a arquitetura da alma, do amor próprio ao amor ordinatus. A mente como um detector de falhas implacável. É isso mesmo. Muitas vezes a nossa mente, ela acaba se tornando o nosso próprio detector de falhas. E de forma implacável. Eu costumo dizer sempre que nós não precisamos de ninguém para ficar nos apontando o dedo, julgando, falando que somos culpados disso ou culpados daquilo, porque nós mesmos já temos algo em nós que faz isso por si só, que é a nossa própria consciência. Então, nós sabemos sim o que fazemos, temos consciência com aquilo que fazemos de forma deliberada e consciente, nós temos consciência de tudo isso, mas também muitas vezes a nossa mente ela se torna esse detector de falhas implacável. Então, a psique humana, ela desregulada pela ansiedade e pela culpa crônica, opera sob um estado de hipervigilância do intelecto. Ou seja, o nosso intelecto ele se torna hipervigilante. E isso é por causa da ansiedade e da culpa crônica. Quando a nossa psique, a psique humana, ela fica desregulada pela ansiedade e pela culpa crônica. Então, dessa forma, nós nos tornamos hipervigilantes no intelecto. Por isso, este estado de hipervigilância do intelecto, ele fragmenta a unidade da nossa alma e obscurece a dignidade essencial do nosso ser, gerando sofrimento constante. Então, uma pessoa que tem hipervigilância do intelecto, que é alguém hipervigilante, tem a sua psique desregulada pela ansiedade e pela culpa crônica, ela tem um sofrimento constante. Ou seja, e por que ela tem esse sofrimento constante? Porque ela tem a unidade da sua alma fragmentada. E ela também tem a sua dignidade essencial obscurecida. Por isso, para restaurar a alma, o conceito vago e sentimentalista do amor próprio é insuficiente. A verdadeira cura exige uma arquitetura estrutural, ou seja, o amor ordinatus, o amor ordenado pela razão e executado pela vontade. Então, o nosso amor próprio, de uma forma sentimentalista e dentro de um conceito vago, ele é insuficiente. Por isso que muitas mulheres, quando elas começam a ouvir muito, né? Não, porque você tem que ter amor próprio, não, porque você tem que cuidar de você, não, porque você tem que ser isso, tem que ser aquilo, ela se sente vazia. E isso para ela é insuficiente. E muitas ficam sem saber como. Mas como eu vou fazer isso? Que jeito que eu vou fazer isso? Por quê? Porque isso não é o suficiente. Isso é insuficiente. Esse conceito vago de amor próprio que é dado para as mulheres hoje é insuficiente. A mulher, ela precisa de uma cura verdadeira. Ela precisa de uma arquitetura estrutural. Nós que somos mulheres, nós precisamos de estrutura. Nós precisamos saber como.
de direcionamento e não de conceitos vagos. Eu sei que eu tenho que ter amor próprio, amor próprio, amor próprio, tá, mas eu não sei nem, eu tô ferida, eu tô com a minha dignidade essencial obscurecida, eu tô com a minha unidade de alma fragmentada, eu tô num estado de hipervigilância do intelecto, eu tô ansiosa, eu carrego sobre mim a culpa crônica. Como é que eu vou conseguir exercer o amor próprio? Por isso eu preciso do amor ordinatus. Eu preciso do amor ordenado pela razão. Eu preciso ter o amor executado pela vontade. E nós vamos entender como fazer isso. Por isso, a ilusão do amor próprio versus a verdade do amor ordinatus. Então, muitas vezes, esse conceito vago de amor próprio, ele se torna uma ilusão. E vamos entender por quê. Vamos ver agora o senso comum e vamos também ver a visão tomista. Então, vamos identificar aqui algumas diferenças que você já pode ir tomando nota. O senso comum, o foco de busca no senso comum. O senso comum, ele busca um sentimento vago, autovalorização emocional flutuante. Ou seja, a mulher, ela quer ser autovalorizada, ela quer se autovalorizar, mas ela tem isso como um sentimento vago e é flutuante, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse desejo de autovalorização, ele não tem estabilidade. Por isso, a busca pela autovalorização, ela é instável. E por quê? Porque no senso comum, esse sentimento é vago. Agora, qual é o foco de busca na visão tomista? Ato da vontade, objetivo e ordenado pela razão. Eu realmente quero me valorizar. Eu realmente quero, de uma forma verdadeira, ter amor próprio. Por isso, esse ato de vontade, quando eu realmente tomo essa decisão, esse ato de vontade é objetivo e ele é ordenado pela razão, que é iluminada pela graça. A visão das emoções. No senso comum, evitar o desconforto a todo custo. Ou seja, a mulher é levada nesse sentimento vago, nesse conceito vago de amor próprio, a evitar o desconforto a todo custo. Eu não posso sofrer, eu não posso ser rejeitada, eu não posso ser criticada, eu não posso nada. Eu tenho que evitar de tudo que é desconforto para mim, eu tenho que tirar fora. Na visão tomista, as paixões são neutras, exigem acolhimento e coordenação. Então, se de repente, em algum momento, eu tive a minha emoção ferida de alguma forma, por algum motivo, por alguma pessoa, em alguma circunstância, esse desconforto pelo qual eu passei, ele exige acolhimento, coordenação e não evitação. Porque se eu fico só na evitação, eu acabo criando ainda mais desconforto para a minha vida. Por isso, São Tomás de Aquino vai dizer que as paixões são neutras. Elas não são nem boas nem ruins, mas exigem de nós acolhimento e coordenação. Então, você acolhe aquela paixão, ira, tristeza, angústia, solidão, seja o que for. Você acolhe essa paixão e você coordena essa paixão. Por isso, você não vai evitar esse desconforto, mas você vai acolhê-lo, tomar consciência dele e você vai coordená-lo. A resposta falha. O senso comum diz aí sobre a identificação ontológica. Não, eu realmente não tenho valor. A visão tomista já diz, o erro é um ato humano, circunstancial e não define a dignidade da alma. Ou seja, no senso comum, você vai dizer, eu errei, eu falhei, então por causa disso eu não tenho valor nenhum. Mas a visão tomista, ela diz para nós que o erro é um ato humano.
E é um ato humano circunstancial, ou seja, erramos de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. E esse erro não define a nossa dignidade. Então, nós mulheres muitas vezes falhamos sim, erramos sim. E isso para nós não é uma falha que não tem que diminui o nosso valor. Não, isso não define a nossa dignidade. Isso não define a dignidade da nossa alma. Por isso nós temos a consciência das nossas falhas, sim, mas não é porque falhamos que perdemos o valor. Então eu quero dizer para você que está passando aí por ansiedade, você que está passando aí por problema, por uma culpa crônica, que você se sente culpada, você se sente que você falhou, você sente que você errou e que você perdeu o seu valor. Eu quero dizer para você hoje que o erro é um ato humano circunstancial. Em qual circunstância você errou? Em qual circunstância você falhou? Em qual circunstância você se sentiu culpada? Em qual circunstância você se sente ansiosa? Isso não define a dignidade da sua alma. Não é porque você errou, não é porque você falhou que você é menos digna e que você não tem valor. Por isso, o objetivo final no senso comum é o bem-estar hedonista, ou seja, estar bem o tempo todo. Isso é o que o senso comum diz, que nós precisamos estar bem o tempo todo. A visão tomista já diz: pacificação interna para realizar o dever de Estado. Ou seja, o hedonismo nos leva a uma busca desenfreada pelo prazer. Mas a visão tomista, ela colocando em ordem a nossa alma, ela já diz que nós precisamos ser internamente pacíficas. E sendo pacíficas, ou seja, não sendo guiada pelo hedonismo, pelo querer estar bem o tempo todo, por querer estar feliz o tempo todo, por querer sentir prazer o tempo todo, nós conseguimos realizar o nosso dever de Estado. Porque qual é o seu dever de Estado? Você é uma mulher consagrada, você é uma mulher vocacionada ao matrimônio, qual é o seu dever de Estado? Quantas vezes nós deixamos de realizar o nosso dever de Estado porque nós estamos ansiosas, com culpa crônica, estamos desordenadas, achamos que não temos valor por causa dos nossos erros e das nossas falhas e vamos perdendo a pacificação interna. E porque perdemos a pacificação interna, porque perdemos a paz interior, nós não conseguimos realizar o nosso dever de Estado. Nós não conseguimos ser boa esposa, nós não conseguimos ser boas profissionais, nós não conseguimos ser boas consagradas, nós não conseguimos ser boas mulheres, nós não conseguimos ter o amor ordinatus. Mas nós vivemos paradas no amor próprio, naquilo do senso comum. Porque o senso comum fala sobre o amor próprio. A visão tomista nos fala sobre o amor ordinatus, ou seja, sobre o amor ordenado. Então nós não precisamos só de amor próprio, nós precisamos do amor ordenado. Nós precisamos sair do senso comum e irmos para a nossa verdadeira dignidade, recuperar a nossa verdadeira dignidade. Precisamos ter o nosso ato de vontade de forma objetiva e ordenada pela razão. Precisamos saber que as paixões são neutras e que elas exigem de nós acolhimento e coordenação e não evitação. Olha que interessante, que mudança de pensamento, né? Então, o fluxo axiomático do reordenamento interior. Vamos lá. Intelecto e razão. Ele contempla a verdade objetiva e dentro da virtude da prudência. Então, o meu intelecto e a minha razão, ele vai coordenar a verdade objetiva, ou seja, qual é a verdade que eu estou vivendo hoje? Qual é a verdade, a circunstância que eu vivo hoje? Qual é a verdade circunstancial que eu estou vivendo hoje? Qual é a minha verdade objetiva? Essa verdade objetiva, ela é contemplada pelo intelecto e contemplada pela razão.
exercendo a virtude da prudência. É somente contemplando a verdade objetiva da minha vida que eu vou conseguir, pela virtude da prudência, eu vou conseguir começar a viver o amor ordinatus. Por isso, a vontade, os apetites, ele ordena as paixões da alma pelas virtudes da mansidão e da fortaleza. Então, a vontade e o apetite da minha alma, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar as minhas paixões pela mansidão e pela fortaleza. Então, quando eu me tornar uma mulher mansa e uma mulher forte, eu vou conseguir ordenar as minhas paixões, as minhas vontades e os meus apetites vão ordenar as minhas paixões. Por isso, nós vemos aqui o agir virtual, que é quando nós executamos a nossa missão pessoal. E a nossa missão pessoal é permitir que o nosso intelecto e a nossa razão contemple a verdade objetiva, exercendo a virtude da prudência, que as nossas vontades e os nossos apetites ordenem as nossas paixões pelas virtudes da mansidão e da fortaleza, e o nosso agir virtual, ele execute a nossa missão pessoal. Então, que nós possamos hoje começar a clamar pela virtude da prudência, da mansidão, da fortaleza, para que nós possamos verdadeiramente começarmos a viver o nosso amor ordinatus, ou seja, a reordenação interior. Então, vamos agora começar, estou falando de uma forma geral e nós vamos começar a parte por parte. O triângulo da desordem psíquica. Então, agora vamos falar um pouquinho da desordem da nossa psique. A ilusão perfeccionista, que age no intelecto. Enviesado pela soberba, o intelecto assume narrativas autocríticas como verdades absolutas. Ou seja, eu errei, eu não tenho valor. Eu sou feia, eu sou gorda. Eu não presto, eu não vou conseguir. Eu não vai dar certo, eu sou rejeitada, eu sou mal amada. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou triste. Então, essa ilusão que nós trazemos no intelecto, que nós conhecemos também como ilusão perfeccionista, ou seja, quando nós também nos hipervalorizamos, nós reconhecemos as nossas misérias e fraquezas, mas também nos hipervalorizamos, ou seja, nós temos enviesado dentro de nós a soberba. O nosso intelecto, ele assume narrativas autocríticas, ou seja, eu vivo uma vida me autocriticando. Eu vivo me cobrando, eu vivo exigindo de mim. Eu vivo me machucando, me ferindo, porque eu quero ser perfeita. A perfeição, ela é a perfeição, o desejo, o desejo, né? Envaidecido, soberbo de perfeição, ele é uma ilusão, e uma ilusão do intelecto. Então, quando eu começo a ter essas narrativas autocríticas como verdades absolutas, o meu intelecto, ele entra em desordem. Então, eu não posso ficar me cobrando demais, eu não posso ficar exigindo de mim demais, eu não posso ficar tomando para mim mesma, essas autocríticas como verdades absolutas.
Por isso, São Tomás de Aquino ele também vai dizer do desalinhamento das paixões, ou seja, uma paixão desalinhada. A rejeição ativa das emoções difíceis causa o travamento do apetite irascível e sintomas somáticos. E aqui algo extraordinário, porque quando a minha paixão está desalinhada, eu passo a rejeitar as minhas emoções difíceis. Então entra naquilo que o senso comum do amor próprio diz, que nós vemos lá no início. Nós não aceitamos sofrer. Nós não aceitamos passar por momentos difíceis, não aceitamos passar por dificuldades financeiras, não aceitamos passar por enfermidades, não aceitamos passar por nenhuma dificuldade, por nada que nos afete. Nós começamos a rejeitar o sofrimento, rejeitar as emoções difíceis. E nós, como eu disse no início, nós queremos estar bem o tempo todo. Esses dias eu estava fazendo um atendimento e eu ouvi de uma pessoa assim: eu tenho que estar bem, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem. Eu não posso mostrar que eu estou sofrendo, eu tenho que estar bem o tempo inteiro. Não, você não tem que estar bem o tempo inteiro. Você não precisa passar por emoções difíceis, por dores, por sofrimento sozinha. Você não precisa ficar guardando dentro de você de forma soberba as suas emoções difíceis. Porque se você começar a guardar de forma soberba, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Você tá bem? Tô ótima. Como é que você tá? Maravilhosa. Como é que você tá? Tô indo, tá seguindo, tô levando. Né? E nós vamos de forma soberba dizendo, rejeitando as nossas emoções, e vamos guardando, e vamos guardando, e vamos guardando, e vamos guardando, até vai inflando, vai inflando. É como a gota d'água. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, era a gota d'água que faltava, né? Então vamos guardando, e com isso nós vamos ficando travados. O nosso apetite irascível, que São Tomás de Aquino diz, ele vai nos travando, e com isso vamos trazendo dentro de nós sintomas somáticos. Ou seja, vamos supor, uma mulher que, no meu caso, eu sou viúva, né? Uma mulher que não soube viver o luto, que não conseguiu viver o luto, né? Ela vai guardando aquilo dentro dela, e ela isso vai criando dentro dela sintomas somáticos, ou seja, ela vai adoecendo. O meu tempo de luto foram 5 anos. Muitas pessoas não entendiam isso de jeito nenhum. Eu ouvia de pessoas coisas assim absurdas, como, não, porque você tem que fazer, sai desse luto, não vai compensar para você, isso não adianta nada, não resolve nada, vai, levanta, faz alguma coisa, ergue a cabeça, toma sol, faz... Eu estava no meu tempo de dor, no meu tempo de sofrimento. As pessoas não sabem respeitar o nosso tempo, ou não sabem respeitar, ou então elas, dentro delas, trazem sentimentos, emoções que nem elas superaram. Então elas projetam no outro aquilo que elas não conseguiram resolver, né? Elas foram somente ali assumindo as suas narrativas autocríticas como verdades absolutas, mas não foram curadas. Elas são tomadas pela soberba, né? Então, não, eu estava mal. Eu nunca neguei isso a ninguém. Eu nunca menti sobre isso a ninguém. As pessoas, né? Exatamente, é isso mesmo, Marilza. O luto dura mais ou menos uns 5 anos, exatamente. Nós precisamos viver o luto, precisamos viver as perdas. Nós precisamos saber perder. Isso é dignidade humana. Assim como foi dito no slide anterior, né? O erro é um ato humano circunstancial, mas não define a dignidade na alma. Não é porque eu erro, não é porque eu estou de luto, não é porque eu não estou hoje conseguindo levantar. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. E eu nunca escondi isso de ninguém.
Para todo mundo que me pergunta, né, Valéria, por que você parou? A gente não via mais você. Se acabou a missão? Não, a missão não acabou. Eu estou agora no meu tempo. Eu estou vivendo, absorvendo tudo o que aconteceu comigo. Eu estou repensando minha vida, reestruturando a minha alma. Né? E isso precisa ser respeitado. O fato de eu ter ficado 5 anos não diminuiu em nada a minha dignidade. Muito pelo contrário. Esses 5 anos, para mim, me fizeram ser o que eu sou hoje. A forma que eu penso hoje, esses 5 anos transformou a minha vida. Então, nós não precisamos entender esse desalinhamento das paixões. Né? Onde, quando nós rejeitamos as emoções difíceis, nós ficamos travadas e os sintomas somáticos começam a aparecer. São Tomás de Aquino também vai falar no triângulo da desordem. Primeiramente falamos da ilusão perfeccionista, agora falamos do desalinhamento das paixões e agora vamos falar da paralisia da vontade. O afastamento dos bens objetivos gera um vazio que a validação puramente emocional não preenche. Então, nós, quando também vivemos em desordem emocional, na desordem, e aqui vamos colocar o nome que é o que nós estamos hoje vendo, o amor próprio, né? Quando nós estamos na desordem do amor próprio, que é um sentimento, um conceito vago do senso comum, e deixamos de viver o amor ordinatus, que é o que São Tomás de Aquino nos ensina, nós começamos a ter a paralisia da vontade. Nós nos afastamos dos bens objetivos, isso gera em nós um vazio que a validação emocional não preenche. Ou seja, mesmo que eu comece a dizer aquilo que o senso comum nos ensina como amor próprio, não, porque eu tenho que estar bem o tempo inteiro, não, porque eu não posso me entregar ao sofrimento, não, porque eu não posso dizer a ninguém que eu estou sofrendo, não, porque eu tenho que buscar o prazer em tudo, eu tenho que me dar bem em tudo e a todo custo. Eu tenho que ficar bem. Isso vai paralisar a minha vontade, porque isso vai me afastar dos bens objetivos, que na verdade não é ficar bem o tempo todo, mas é aprender com a dor, aprender com o sofrimento e dentro desse aprendizado eu me ordenar no amor ordinatus, ou seja, colocar ordem no meu intelecto, ordem na vontade e ordem na afetividade. Então, mesmo que eu fique falando o tempo todo, não porque eu tô bem, não porque eu tô bem, não porque eu tô bem, não porque eu sou curada, 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 mesmo que essas validações emocionais comecem a agir em mim, isso não me preenche. Por quê? Porque isso não é real. Isso é uma ilusão. Então, nós mulheres precisamos aprender a sair da ilusão. Nós estamos aqui, né? Eu hoje aqui para vocês estou te dizendo como alguém que já sofreu muito, que teve muitas perdas, muitas dificuldades, né? Ainda tenho, mas eu, por graça, né? O Senhor conseguiu me fazer passar por todas essas situações e hoje eu consigo falar dessas dores para ajudar outras pessoas. Então, quando nós estamos em desordem psíquica, nós vivemos a ilusão perfeccionista, o desalinhamento das paixões e a paralisia da vontade. Na ilusão perfeccionista, nós somos tomadas pela soberba, o nosso intelecto assume narrativas autocríticas como verdade absoluta, nós vivemos nos criticando, nós
vivemos o desalinhamento das paixões, a rejeição ativa das emoções difíceis, que nos trava e traz sobre nós sintomas somáticos, e nós vivemos a paralisia da vontade. Nós nos afastamos dos bens objetivos e isso gera em nós um vazio que a validação emocional não vai preencher. Nós nos afastamos da realidade, nós nos afastamos da nossa vocação, nós nos afastamos do nosso bem maior, nós nos afastamos dos nossos objetivos. Por isso, nós podemos chamar isso de triângulo da desordem psíquica, ou seja, nós estamos em desordem. Então agora vamos falar um pouco como sair de toda essa trama, né? O que vamos fazer? Que muitas vezes nós ouvimos tudo isso, né? Estamos em desordem psíquica, eu estou aí presa no senso comum, presa no amor próprio, mas agora eu entendi que há uma outra visão, há uma outra resposta para mim, que é o amor ordinatus, ou seja, é a ordenação da minha alma. Então agora eu quero entender, agora eu quero saber o que fazer. Então vamos lá. Contemplar a verdade, consciência da autocrítica. É preciso identificar os pensamentos absolutistas e hipercríticos. O intelecto, feito para a verdade, encontra-se cativo de simulações da realidade e narrativas de performance. Então, comece hoje a diagnosticar os seus pensamentos absolutistas, os seus pensamentos hipercríticos. Saiba que o seu intelecto ele foi feito para a verdade e talvez o seu intelecto se encontre cativo de simulações de realidade e narrativas de performance. Você vive dizendo, né? Eu sou ou eu estou, né? Eu sou ou eu estou. Você fica se criticando o tempo todo. Você fica se exigindo o tempo todo. Coloque num papel, pega um papel, uma caneta e comece a anotar esses pensamentos. Quais são as narrativas que você diz sobre você? As narrativas de performance que você diz sobre você. Depois disso, a inteligência humana foi feita para a verdade e a voz crítica opera sobre uma ilusão de perfeccionismo. Então, o intelecto foi feito para a vontade, a inteligência foi feita para... O intelecto foi feito para a verdade, a inteligência foi feita para a verdade e a nossa voz crítica opera sobre uma ilusão de perfeccionismo. Então, quando eu me iludo com relação ao perfeccionismo, a minha voz crítica ela não está verdadeiramente ordenada, ou seja, a minha inteligência não está voltada para a verdade, porque eu estou me criticando, eu não estou me vendo como realmente eu sou, mas eu estou exigindo de mim a perfeição. Então, o que eu preciso fazer? Exercitar a prudência intelectiva, discernir entre fatos objetivos e distorções mentais, posicionar o erro como ato humano, desvinculado da dignidade ontológica da alma. Ou seja, eu preciso entender que errar é um ato humano. E não é porque eu errei, lá no início eu disse, né? O erro é um ato humano circunstancial. Então não é porque eu errei numa determinada circunstância que eu deixei de ter menos valor e deixei de ter menos dignidade. Não é porque eu errei que eu deixei de ser uma mulher
ideal. Não, eu errei devido às circunstâncias, eu errei como um ato humano, mas isso não me faz menor que ninguém. Isso não me faz ter menos valor que ninguém. Isso não me faz ter menos dignidade do que ninguém. Por isso eu preciso exercitar a prudência intelectiva, ou seja, quando vier esses pensamentos absolutistas e hipercríticos de perfeição que eu ainda não atingi, pelo qual eu ainda não passei, eu preciso verdadeiramente exercitar a prudência e compreender que o meu intelecto e a minha vontade foram feitas para a verdade. Qual é a verdade sobre você hoje? Qual é a verdade sobre você? Não o que os outros dizem sobre você. Não o que o senso comum, como no conceito de amor próprio, diz sobre você. Qual é a sua verdade? A situação que você está vivendo agora, hoje. Qual é a verdade sobre você? Por isso, um exercício prático para contemplar a verdade, a consciência da autocrítica, é o registro da realidade. Mapear pensamentos absolutistas de forma semanal e reescrevê-los sob o crivo do intelecto factual, separando a ação da identidade. Você consegue fazer isso? Separar a ação da identidade. Eu estou triste, mas eu tenho que ser alegre. Por que você tem que ser alegre se você está triste? Você não precisa, a alegria, ela é um dom. Você recebe a alegria, nós queremos ser felizes, queremos ser alegres, mas nós estamos tristes. É preciso encarar, registrar essa tristeza, é preciso reconhecer essa tristeza, para que essa tristeza seja reordenada e venha te fazer alegre. Da tristeza à alegria. E não da alegria à tristeza. Porque se você ficar falando que, não, eu tô alegre, não, eu tenho que ser alegre, não, eu tenho que ficar alegre pros outros, não, eu tenho que ser alegre pros outros, eu tenho que ser alegre pros outros, eu tenho que ser sempre feliz, eu tenho que estar sorrindo para todo mundo, não, eu tenho que estar com um sorriso no rosto, mas você tá morrendo de tristeza por dentro. Se você ficar agindo dessa forma, você não vai conseguir registrar a realidade da tristeza na sua vida. Você vai começar a trazer sintomas somáticos sobre você, ou seja, você vai adoecer porque você não vai conseguir falar da sua dor, da sua tristeza para ninguém, e você vai ficar se esmurrando dentro de casa, vai ficar batendo a cabeça na parede, vai ficar chorando pelos cantos, vai ficar chorando com os pets, vai ficar falando com os pets, mas você não vai conseguir ser curada na alma, ser ordenada na alma. Então é preciso registrar a realidade, é preciso mapear os pensamentos absolutistas. Se você diz, né, que você tem que estar, não, eu tenho que ser alegre, 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 mas você está morrendo, mapeie isso. Você está vivendo uma ilusão. Você está vivendo uma ilusão. Amado, como é que as pessoas vão poder ajudar alguém que é mascarado o tempo inteiro? Como que alguém vai poder ajudar uma outra pessoa que não se abre na dor, que não se abre no sofrimento? Não estou falando que é para você sair chorando para todo mundo, não. Mas eu estou dizendo para você que você precisa registrar a realidade. Você precisa separar a ação de identidade. Você pode estar triste, mas você não é triste. A sua inteligência, o seu intelecto foram feitos para a verdade. E a verdade é que é preciso encarar a verdade objetiva das coisas. Por isso que você possa hoje registrar a realidade. Qual é a sua realidade hoje? Falando agora de paixões. Reordenar as paixões, ou seja, acolher as emoções.
Diagnóstico: estado de vigilância psicossomática e ansiedade corporal severa causados pela repressão ou desespero diante de afetos desconfortáveis. Você sente isso? Você está sempre em estado de vigilância? Você tem ansiedade corporal? Você sofre de repressão ou desespero de afetos ou desespero diante de afetos desconfortáveis? Quando você sente uma dor, quando alguém xinga você, quando você é rejeitada, quando você é maltratada, quando alguém fala mal de você, quando alguém calunia você, quando alguém levanta contra testemunho de você, isso afeta você? Você fica desesperada? É assim que funciona. A sua ansiedade corporal vai lá em cima, o seu estado de vigilância psicossomático ele vai a nível 1000. Você, quando fica pensando que alguém pode ter traído você, ou as coisas não saíram do jeito que você queria, ou alguém desobedeceu uma ordem sua, o estado de vigilância sobe 1000, ou a sua ansiedade corporal é severa, ou você começa a reprimir e se desesperar diante desses afetos desconfortáveis. Qual é a sua reação? Qual é o diagnóstico que você faz de você? Porque terapeuta não faz diagnóstico. Neuropsicanalista não faz diagnóstico. O que você falaria de você nessas situações? Na psicologia tomista, as paixões da alma são neutras, como eu já disse no slide anterior. Elas precisam ser coordenadas, mas não suprimidas. Evitar medo, frustração, gera desordem crônica. Então, quando evitamos o medo, quando nós nos frustramos, nós entramos em desordem. Evitando medo e evitando frustração. Amada, uma coisa que eu aprendi como mulher é não evitar o medo e não evitar a frustração. Nós vamos, enquanto seres humanos, nós vamos ter situações de medo e nós vamos ter situações de frustrações. O próprio Cristo foi frustrado, o próprio Cristo teve medo. Ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. O medo, por isso São Tomás de Aquino diz que as paixões da alma são neutras, nem boas nem ruins, mas elas precisam ser coordenadas e não suprimidas. Nós ouvimos falar muito na neuropsicanálise, na terapia, a palavra repressão, né? Que nós não devemos reprimir os nossos desejos, nós não devemos reprimir as nossas vontades. Eu quero dizer para você, dentro da visão tomista, nós usamos o termo suprimir, né? As nossas paixões, elas devem ser coordenadas e não suprimidas. Então, dentro da visão tomista, não usemos o termo repressão, mas usemos o termo suprimidas. Nós precisamos coordenar as paixões e não suprimi-las. Evitar o medo e a frustração nos traz desordem crônica, ansiedade severa, nos traz desespero diante de afetos desconfortáveis. Por isso, nos traz estado de vigilância psicossomática, nos traz desordem, culpa crônica. Por isso, qual é a ação que devemos ter? Qual é a ação terapêutica que devemos ter se você estiver nesse estado que nós estamos avaliando agora? O império da razão. Educar no acolhimento paciente e manso da fragilidade. Coordenar o apetite irascível pela razão ordenadora, sem se deixar governar pela emoção. Então, que nós não sejamos governados pelas emoções, mas que nós permitamos que a razão impere sobre nós. É preciso nos educar no acolhimento. É preciso acolher a nossa fragilidade de forma mansa, com mansidão,
com educação. É preciso coordenar o nosso apetite irascível pela razão e não se deixar governar pela emoção. Então, que hoje nós possamos, através desse reordenamento das paixões, não sermos mais governados pela emoção. Que nós possamos, assim, né, como um exercício prático, ancorar na mansidão. Diante das crises, dar espaço à experiência, nomear a paixão presente, aplicar paciência para acalmar o corpo e mitigar sintomas físicos. Você tem mansidão com você? Diante da crise, você dá espaço à experiência? Ou muitas vezes você quer fugir da crise, né? Você quer fugir. É por isso o estado de vigilância, ele nos leva ao medo, à frustração, à ansiedade, à repressão, ao desespero diante dos afetos desconfortáveis. Quando você passar por isso, que você possa se acolher na mansidão, se ancorar na mansidão, dar espaço à experiência. Amado, é necessário nesta vida que nós passamos pela experiência da dor, do sofrimento. Isso nos fortifica, isso nos ordena, isso nos faz pessoas melhores, isso nos traz aprendizado, isso nos traz fortalecimento na graça, isso nos traz ordem, verdade, inteligência e intelecto voltado para a verdade. Isso nos traz verdade de quem somos, isso nos traz reconhecimento, isso nos traz dignidade. É preciso ancorar-se na mansidão, é preciso ser manso conosco mesmo, é preciso ter paciência conosco mesmo. Durante esses 5 anos de luto que eu passei com o meu esposo, fora o luto que eu passei com minha mãe, com meu pai, que também foram aí 2, 3 anos de luto. Se for somar todos, eu acho que já deu uns 10 anos, né? Então, assim, nesse tempo, uma coisa que eu acredito que foi sim pela graça, foi pelo ordenamento da vontade, do intelecto, da inteligência, sim, foi pelo império da razão. Eu quero dizer para você que eu me permiti passar por essa experiência. Enquanto eu era cobrada por tudo e por todos, que eu devia levantar, que eu devia fazer isso, que eu devia fazer aquilo, que eu tinha que recuperar o tempo perdido, que eu tinha que fazer tudo que eu queria fazer. Enquanto todo mundo me empurrava para isso, eu me deixei passar pela dor. Eu quis rever a minha história. Hoje eu posso falar sobre coisas que eu jamais falaria se eu não tivesse tido essa paciência comigo. Eu escutava todo dia. Eu tô perdendo a paciência de ver você assim, eu não quero ver você assim, eu não aceito ver você assim. Eu olhava e eu silenciava e no meu interior eu dizia, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por esse momento, eu preciso reordenar minha vida. E em pensamento, mesmo às vezes quando eu não conseguia falar, no meu pensamento, no meu coração, eu ia dizendo, nossa, eu posso melhorar nisso, nossa, como isso está me ensinando. E eu fui me permitindo passar pela dor. Eu chorei quando eu tinha que chorar, eu gritei quando eu tinha que gritar, eu pedia para as pessoas saírem quando eu queria ficar sozinha. Eu não tinha vergonha de dizer, né? As pessoas ligavam para mim para ir para a missão e eu dizia, olha, vamos esperar eu passar por esse momento, eu vou voltar com as missões, quando eu voltar eu aviso, vocês nos sigam nas redes sociais, vocês vão saber. E eu parei até por um tempo com as missões. Por quê? Porque eu quis ter paciência comigo, eu quis ficar comigo mesma, eu quis me entender, eu quis conseguir, nesse tempo, eu consegui me conhecer. Se é algo que eu posso dizer para você hoje,
eu consegui me conhecer, me entender. Por que que eu tive certas ações? Por que que eu tomei certas decisões? Eu consegui me ouvir. E isso para mim não teve preço. Então eu quero dizer para você, mulher, que hoje você está nesse estado de vigilância, você nesse estado de ansiedade, nesse desespero diante de afetos desconfortáveis, você não consegue passar pela dor, você não consegue porque você está presa no senso comum do amor próprio. Eu quero dizer para você, saia do amor próprio e se dirija para o amor ordinatus. Tenha mansidão com você, tenha paciência com você, tenha calma com você, permita passar pela experiência da dor, permita-se passar pela experiência da crise, permita-se passar. Eu não estou falando para você ficar na crise, nem ficar na dor de forma alguma. Eu estou dizendo que isso é uma experiência que você vai trazer dentro de você, que você vai transformar essa experiência de crise, transformar essa experiência de dor em, a palavra aqui hoje, em legado, em ensinamento, em ordem, em governo. Você vai conseguir hoje governar essas situações, porque você experienciou tudo isso. Então, reordenar as paixões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama da vigilância corporal. É importante que nós tenhamos em mente isso, que nós somos corpo e alma, porque um erro que nós mulheres muitas vezes passamos, que muitas vezes acontece conosco, é de querermos ser puramente espirituais. Nós somos corpo e alma. Nós precisamos entender que nós também somos matéria e não só alma. Então nós precisamos viver corpo e alma. Por isso precisamos entender a intensidade do estresse corporal que nós passamos quando nós não entendemos isso. Rejeição, travamento. A rejeição da tristeza ou do medo causa o travamento do apetite irascível, elevando permanentemente os sintomas somáticos de ansiedade. Então, quando que nós começamos a experimentar a ansiedade em nível alto? Quando nós rejeitamos tristeza ou medo. Quando há rejeição dessas emoções difíceis, nós, de uma forma muito clara, nós travamos o apetite irascível e elevamos os sintomas somáticos da ansiedade. Por isso que é preciso acolhimento manso, império da razão, nomear as paixões, onde a mansidão permite que o nosso sistema nervoso, processe e dissipe o sintoma. Então, é pela mansidão, é pelo acolhimento, é pela calma, é pela nomeação dessa paixão, de tristeza, de medo, é dar nome àquilo que a circunstância difícil que você está vivendo, a emoção difícil que você está vivendo. É dessa forma que o sistema nervoso vai dissipar o sintoma, principalmente o sintoma da ansiedade. Então é preciso nomear, é preciso acolher, é preciso mansidão, paciência, calma. É preciso nomear: eu estou triste, eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu estou com dor. Qual é o nome da sua emoção difícil? Por isso, a ansiedade física é o fracasso, é um eco de uma emoção que o intelecto não conseguiu coordenar. Então, nós necessitamos
entender esse diagrama da vigilância para que nós possamos deixar de rejeitar as emoções difíceis, para que não sejamos travadas no apetite irascível e não trazemos para dentro de nós os sintomas somáticos da ansiedade. Então, a ansiedade, ela se dá pela rejeição de emoções difíceis. Agora vamos falar um pouquinho sobre fortalecer a vontade, ou seja, a conexão com os bens objetivos. Ainda falta um pouquinho. Então vamos lá. Diagnóstico: soberba espiritual ou psicológica. O indivíduo exige de si uma perfeição angular, incompatível com a natureza humana, ferida, resultando em desespero após qualquer queda. Então, quando você tem soberba espiritual ou psicológica e exige de si uma perfeição angular, incompatível com a natureza humana ferida, isso traz para dentro de nós desespero após qualquer queda. Por que algumas pessoas ficam desesperadas quando erram? Ficam desesperadas quando caem? Porque você está exigindo de você uma perfeição que é incompatível com a tua natureza humana ferida. Lembra que o erro é um ato humano circunstancial? Então, houve uma certa circunstância em tua vida que você errou. E se você não assume esse erro e exige de você uma perfeição que é incompatível com a sua natureza humana ferida, ou seja, nós somos pecadores, nós somos suscetíveis ao erro, o pecado ele é um ato humano circunstancial. Então, quando nós não identificamos isso, não reconhecemos isso, nós vamos exigindo de nós uma perfeição. E por isso ficamos desesperadas quando erramos, quando caímos. Isso já aconteceu com você? Então, se isso aconteceu com você, é porque você ainda exige de você uma perfeição que é incompatível com a natureza. Com a tua natureza humana ferida. A tua natureza humana, ela é ferida. Ela é ferida pelo pecado, ela é ferida pela circunstância. Por isso, diante dessa sua natureza ferida, da minha natureza ferida, nós não podemos exigir perfeição, mas nós estamos em busca dela. Por isso, a humildade consiste em andar na verdade. A humildade é um antídoto contra a exigência de perfeição que paralisa a vontade. Quando a minha vontade é paralisada, eu não consigo tomar decisão. Quantas de nós aqui já fomos paralisadas na decisão porque nós exigíamos de nós muitas coisas, nós exigíamos perfeição. E porque nós exigíamos perfeição de nós não conseguíamos decidir. Por isso é preciso ser humilde. A humildade é um antídoto contra a exigência da perfeição que paralisa a vontade. É preciso reconhecimento, que não ficar desesperada quando você cai, não ficar desesperada se você errou, e nem desesperar outras pessoas porque erraram, porque caíram. Porque nossa natureza humana, ela é ferida. E nós não podemos exigir perfeição, mas nós podemos ter atos de humildade. Porque a humildade vai destravar a vontade. E quando a humildade destrava a vontade, nós conseguimos decidir pelo bem. Nós conseguimos decidir por aquilo que realmente vai me ajudar pela graça a ser perfeito. Por isso é preciso exercitar a perseverança, a caridade. É preciso nos conduzir a não se abandonar a nós mesmos nos momentos difíceis, nos dias difíceis, focando no recomeço contínuo e diário. É preciso que eu e você possamos recomeçar diariamente.
é um recomeço, a nossa vida é um recomeço contínuo, é um recomeço diário. Nós não podemos nos abandonar nos dias difíceis, nós precisamos ter perseverança, caridade, humildade conosco. Para a humildade, a perseverança, a caridade, ela destrava a vontade. Ela, destravando a vontade, nós somos libertos da paralisia. E destravando a vontade, nós conseguimos decidir. Muitos de nós estão travadas na decisão, nós não conseguimos tomar decisão. Ai, eu não sei o que eu faço, estou perdida. Aí vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro. Ouve isso aqui de uma pessoa, ouve aquilo da outra, ouve aquilo da outra, ouve aquilo da outra. E se você for ver, já passaram 4, 5, 6, 8, 9, 10 anos e a pessoa ainda não conseguiu decidir. Por quê? Porque ela está a sua vontade está paralisada. Quando uma pessoa não consegue decidir, isso se chama paralisia da vontade. E o antídoto para isso é humildade, perseverança, caridade consigo mesmo. É preciso focar no recomeço contínuo, diário. É preciso não se abandonar nos tempos difíceis. É preciso dizer para você mesmo: eu posso recomeçar. Eu errei sim, eu falhei sim, mas isso não me faz ter menos valor, menos dignidade. Não, eu tenho dignidade, eu tenho valor, eu posso recomeçar. Eu tenho a natureza ferida, é verdade, mas a minha inteligência, o meu intelecto, ele é voltado para a verdade, ele foi feito para a verdade, e a verdade é essa: a minha vontade não é paralisada, a minha vontade não é paralisada. Eu posso decidir pelo bem maior, eu posso decidir pelo bem. Isso é grandioso. É preciso ficar do próprio lado. Amada, se nesses momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu tivesse ouvido as pessoas, a maioria das coisas que eu ouvi eram contra mim mesma. Era contra a minha verdade, era contra aquilo que eu estava passando. Levanta, dá a volta por cima. Como se eu não conseguia, como se eu estava pensando, eu estava reconhecendo a minha vida. Eu teria que viver uma vida nova, eu teria que ter novas decisões, eu teria que andar por outros caminhos, eu teria que mudar a minha rotina. Eu tinha perdido parte de mim, parte da minha história, tinha ido com as pessoas que eu perdi, meu pai, minha mãe, meu esposo. Eu tinha como? Responde para mim, não tinha como. Aquela circunstância não permitia isso, mas eu fiquei do meu lado, eu não desisti de mim. Por mais que as pessoas iam, mesmo talvez pensando em fazer o bem, né, mas me colocando contra mim mesma, porque era eu exigir de mim aquilo que eu não podia dar naquele momento. É preciso reconhecimento, é preciso ficar do seu lado. Após uma falha, aplicar misericórdia com a própria história. É preciso redirecionar o foco imediatamente para o cumprimento do dever de Estado do dia seguinte. Amada, eu só não desisti porque eu tinha na minha mente isso. Eu fiz questão de passar essa mentoria, porque isso aconteceu dentro de mim. Eu tinha essa certeza que eu tinha o dia seguinte. Eu tinha certeza, algo dentro de mim me movia para o dia seguinte. E hoje, amado, lágrimas vêm nos meus olhos, não de dor, de tristeza mais, mas de gratidão, porque eu consegui, algo dentro de mim me movia, não para aquele momento, mas para o dia seguinte. Mesmo ali, às vezes, deitada, sem conseguir levantar, mesmo ali triste, se sentindo sozinha, mesmo no meio de uma multidão, mesmo ali, às vezes, sem poder, tentava falar, mas as pessoas não compreendiam. Meu amado, mesmo com tudo isso, eu não perdi o foco estava dentro de mim. E esse foco, ele me movia para o dia seguinte. Eu me preparava, mesmo naquela dor,
eu sempre me preparei para o dia seguinte. Eu sabia que eu tinha que levantar. Eu sabia que eu tinha que, assim como diz, né? Eu sabia que eu tinha que aplicar misericórdia com a minha própria história. Quem conhece a minha história sabe, eu precisaria aplicar misericórdia para a minha história. Para a minha história, minha. Eu precisava ter misericórdia comigo. Eu precisava redirecionar minha vida, amada. Acolha a sua realidade. Tenha perseverança, caridade com você. Segure na sua mão, não se abandone nesses momentos de dificuldade, foque no teu recomeço contínuo e diário, foque no cumprimento do seu dever de estado do dia seguinte, a sua vida continua. Amada, eu tinha, mesmo diante daquela dor, a minha vida, eu sabia que a minha vida precisava continuar. Eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia morrer mesmo. Se tinha alguém que podia fazer alguma coisa, era eu. É preciso ficar do nosso lado. Fica do seu lado, minha querida. Não há companhia melhor. Por que nós muitas vezes nos frustramos? Porque nós saímos do nosso lado e achamos que a nossa vida gira em torno daquele que está do lado. Fique do seu lado. Tenha paciência, perseverança, caridade. Não se abandone. Não se abandone. Por isso, pense que sempre haverá o dia seguinte. Vamos falar agora da balança da humildade. Qual é a balança da humildade? Andar na verdade. O desespero diante da miséria. A crença é de que a falha destrói o valor da alma. Então, muitas vezes, porque falhamos, nós nos desesperamos diante da miséria. A vaidade diante dos dons, a soberba da perfeição angular e ilusória. Ou seja, a vaidade e a soberba caminham juntas. Eu tenho vaidade dos meus dons e tenho soberba porque me acho perfeita. Por isso, é preciso humildade, reconhecer as misérias sem se desesperar delas e tomar posse dos dons sem vaidade. É preciso aceitação da nossa natureza ferida. Então, balança da humildade, andar na verdade. Que verdade? Humildade. Eu tenho uma natureza ferida, por isso eu não me desespero diante da miséria, eu não permito que a minha vaidade, que ter vaidade diante dos dons e diante da perfeição. Então, essa é a balança da humildade. Agora, o ciclo operacional de ficar do próprio lado. Como é que isso funciona? A caridade está no centro, caridade em ação. Então, a queda e a falha operacional é um erro inevitável. Temos a natureza ferida, vamos errar. É preciso cumprimento do dever de Estado, ou seja, retorno à missão pessoal e à virtude. Para que nós possamos ficar do nosso lado, reconhecer que o erro é inevitável, mas é preciso cumprir o dever de Estado e retornar à missão pessoal e à virtude mesmo depois do erro. É preciso o exercício da misericórdia com a própria história. Recusa em acionar o detetor de falhas. Lembra lá no início que nós possuímos um grande erro de viver no perfeccionismo, na vaidade, na soberba. Muitas vezes caímos na culpa crônica, exigindo de nós a perfeição. Então é preciso o exercício da misericórdia com a própria história. E é preciso o recomeço imediato. Recomeçar. Então, ficar do próprio lado é exercer a caridade em ação. A caridade consigo mesmo. Reconhecer o erro, que o erro é inevitável e nós erramos, e o pecado é um ato humano, circunstancial. Então nós erramos,
mas nós precisamos voltar à nossa missão pessoal e à virtude, cumprindo o nosso dever de Estado. Precisamos exercer misericórdia com a nossa própria história e recusar em acionar o detector de falhas, e precisamos um reinício imediato. Precisamos reiniciar a vida. Precisamos, assim como foi dito anteriormente, precisamos ficar do nosso lado. Precisamos redirecionar o foco imediatamente. Precisamos aplicar misericórdia com a nossa própria história. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a matriz de estabilização clínica, ou seja, o edifício reordenado. Vamos falar das faculdades, que é o intelecto, os apetites e a vontade, e vamos falar das virtudes infusas, da resposta para todas essas situações. Então, convido você aí que está ouvindo essa mentoria, que você possa ir, né, deixar nos comentários, que você possa dizer aquilo, quanto isso está mexendo com você, né? Então, vamos lá. Faculdade do intelecto. Qual é a virtude infusa? Prudência. A virtude infusa, a virtude cardeal. Prudência. Qual é o resultado? Visão limpa da realidade, fim da autocrítica absolutista. Então, quando você tem o seu intelecto tomado pela virtude da prudência, você adquire visão limpa da realidade e fim da autocrítica absolutista. Apetites, paixões, permeado pela mansidão. Mitigação da ansiedade somática e corpo pacificado sob o império da razão. Então, o que reordena os apetites, as paixões? A mansidão. Ela mitiga a ansiedade somática e o corpo é pacificado sob o império da razão. Então, para os apetites e as paixões, mansidão. Agora, a faculdade da vontade, a virtude é temperança, fortaleza e humildade. Qual é o resultado da aplicação da virtude infusa, da virtude cardeal, da temperança, fortaleza e humildade? Fim do vazio existencial. Ação direcionada aos bens objetivos reais. Então, a nossa vontade precisa ser permeada pela virtude da temperança, da fortaleza e da humildade, os nossos apetites e paixões pela mansidão e o nosso intelecto pela prudência. Quando o intelecto ele é regido pela prudência, visão limpa da realidade, fim da autocrítica absolutista. Quando os apetites e as paixões são regidas pela mansidão, mitigação da ansiedade somática, corpo pacificado sob o império da razão. Então, para aqueles que dizem, né? Eu tenho muita vontade disso, eu tenho a minha paixão é essa, os meus apetites são esses, eu não consigo controlar. Mansidão. Mitigação de ansiedade e corpo pacificado sob o império da razão. E o intelecto, prudência, visão limpa da realidade, fim da autocrítica absolutista. O objetivo final do reordenamento não é egocentrismo ou um bem-estar hedonista. É pacificar a alma, livrando-a das amarras da ansiedade e da culpa, para que a pessoa possa cumprir a máxima fundamental da existência, contemplar a verdade e transmitir aos outros. Como que você consegue, Valéria, contemplar a verdade e transmitir aos outros? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? Algumas pessoas perguntam para mim, Valéria, por que você faz isso? A maioria das pessoas não escutam ou não querem saber. E eu respondo, não é sobre elas, é sobre mim. Quando eu contemplo a verdade e transmito aos outros, isso significa uma alma reordenada e não um egocentrismo ou um bem-estar hedonista. Aquele amado que contemplou a verdade, ele quer, por graça, por consequência, transmitir aos outros aquilo. É como a palavra de Deus diz em João, né?
aquilo que eu transmiti, que eu vi, que eu conheci, que eu apalpei do verbo da vida, é isso que eu transmito para vocês. Então, é natural do ser humano reordenado querer, após contemplar a verdade, contemplar uma libertação, uma cura, querer transmitir isso a outras pessoas. É porque essa pessoa passou pela experiência do reordenamento. E quando uma pessoa passa pela experiência do reordenamento, ele deixa de ser egocêntrico. Ele deixa de querer o bem-estar hedonista. Ou seja, ele não quer ser só ele curado, só ele liberto. Não, ele quer que outras pessoas também sejam. Ou seja, uma pessoa que passa pela experiência da reordenação, do intelecto, da vontade, das paixões, da vontade, essa pessoa, ela tem uma alma pacificada, ela é liberta das amarras da ansiedade, da culpa, e ela passa a querer cumprir a sua missão fundamental da existência. A missão fundamental dela existir hoje é contemplar a verdade e transmitir isso aos outros. O que foi bom para ela, ela quer que seja para os outros. A necessidade de que outros experimentem aquilo que ela experimentou. Então, o reordenamento traz essa força do testemunho, essa força do legado, né? Pessoas que deixam legado são pessoas que muitas vezes são reordenadas. Então, essa necessidade. Então, vamos aqui agora resumir um pouco tudo aquilo que foi dito. Se você querendo essa mentoria, você vai receber esse vídeo e toda a apostila em PDF, com todo esse conteúdo, com gráfico, tudo. Então, fique atento aí na nossa link, na bio, que você vai ter o link para ter acesso a esse material. Então, vamos lá. Do amor próprio ao amor ordinatus, o itinerário do reordenamento interior. O diagnóstico da desordem psíquica. Amor ordinatus versus sentimentalismo. Então, amor próprio, do amor próprio ao amor ordinatus. O verdadeiro amor a si mesmo é um ato da vontade ordenado pela razão. Então, há uma forma de amar a si mesma de forma verdadeira. A mente como detetor de falhas. A ansiedade, ela surge quando o intelecto é cativo de narrativas de performance e perfeccionismo. Então, a mulher que tem narrativas de performance e perfeccionismo, ela se torna uma mulher ansiosa, porque o seu intelecto está cativo dessas narrativas de performance e perfeccionismo. O fim último do reordenamento. O objetivo não é apenas sentir-se bem, mas contemplar a verdade e transmiti-la. Então, esse é o objetivo, o fim último do reordenamento. É com que nós nos sintamos bem, mas possamos contemplar a verdade e transmiti-la. E qual é o itinerário do reordenamento? Primeiro, contemplar a verdade pela prudência. Segundo, reordenar as paixões pela mansidão. Terceiro, fortalecer a vontade pelas virtudes. Discernir, contemplar a verdade pela prudência. Discernir objetivamente entre os fatos da realidade e as narrativas. Reordenar as paixões pela mansidão. Coordenar emoções, acalmar o corpo através do império da razão e da paciência. Então, o que vai nos conceder essa mansidão? O corpo calmo e as emoções coordenadas através do império da razão e da paciência. Terceiro, fortalecer a vontade pelas virtudes. Agir em direção a bens objetivos, coragem, justiça, em vez de validações emocionais. Então, ao invés de eu querer ficar me validando emocionalmente, que outras pessoas me validem, eu vou agir em direção a bens objetivos, ou seja, eu vou ter coragem, eu vou praticar a justiça, eu vou
colocar a caridade em ação. Por isso, é preciso compreender a comparação entre a desordem psíquica e o estado reordenado. Então, vamos lá. Estado faculdade da alma, intelecto, paixões e vontade. Qual é o estado de desordem do intelecto? Ilusão perfeccionista. Qual é o estado ordenado do intelecto? Prudência e verdade. A faculdade da alma das paixões. Qual é o estado desordenado da faculdade das paixões? Da faculdade da afetividade. Hipervigilância e medo. Isso é o estado desordenado. Qual é o estado ordenado das nossas emoções? Mansidão e paz. Qual é a faculdade da alma da vontade? Qual é o estado desordenado da vontade? Paralisia e vazio. Qual é o estado ordenado da vontade? Reordenado, virtude e bem objetivo. Então, olha que grandiosidade, que clareza, né? Falando das faculdades da alma, falando aqui do intelecto, das emoções, afetividade e da vontade. O estado de desordem, o estado de ordem. Nós buscamos aqui sair do estado de desordem, que é a ilusão perfeccionista, hipervigilância e medo, paralisia e vazio. E queremos entrar no estado ordenado, que é prudência e verdade, mansidão e paz, virtude e bem objetivo. Você conhece alguma mulher que precisa disso? Então, vamos verdadeiramente buscar esse itinerário terapêutico. Vamos buscar essa estrutura da psique, do caos à ordem, do amor próprio ao amor ordinatus, o itinerário do reordenamento interior. Vamos buscar essa verdade para que eu e você possamos ser verdadeiramente libertas. Então, hoje eu fico por aqui com essa mentoria. Eu espero que tenha ajudado muito você e todas as mulheres que vão ver essa mentoria, que vocês possam ter frutos e frutos 100 por 1. Então, lembrando aqui, você que quiser essa mentoria, você vai receber essa mentoria videoaula, a apostila em PDF com todo o conteúdo e todos os gráficos que você vai ter em mãos, que são coisas riquíssimas, mapas mentais que você vai conseguir a identificação daquilo que acontece com você, e você vai ter aí a desordem e o reordenamento, você vai poder compreender como chegar ao reordenamento. Então, vai ser muito gratificante para você, é um investimento em você, é um processo de cura que você vai passar. É como eu disse, né? Não se abandone, né? Fique do seu lado. Então, isso vai ser uma forma de você ficar do seu lado. Então, agora eu convido você a fechar seus olhos. E eu vou colocar uma canção aqui para você. Nós estamos com um projeto denominado Femina Fortes, que é um projeto para mulheres. Então, foi uma canção que foi feita para esse projeto, ou seja, para você. Então, fecha seus olhos agora e vamos ouvir essa canção. É você agora. Feche seus olhos, fique do seu lado nesse momento. Tenha esse exercício de caridade com você. Antes que eu nascesse, teu olhar me encontrou. No silêncio da minha alma, tua voz me chamou. Não para o medo, nem para me esconder, mas para ser reflexo da luz do teu poder. Quando o mundo diz desista, tua graça diz vem. Em ti descubro quem eu
virtude vão florescer. Minha vida anuncia teu amor. Fêmea forte. Para sempre, Senhor. Minha força não vem de mim, vem do Deus que me criou. Cada lágrima escondida em esperança transformou. Se a batalha é grande, maior é teu querer. Quem caminha ao teu lado jamais deixa de vencer. Não caminho sozinha, teu espírito me conduz. Minha coroa é servir, meu caminho é a cruz. Eu não volto atrás, minha esperança está na cruz. Com Maria seguirei, guiada pela tua luz. Eu sou fêmea forte. Eu sou Fêmea Fortes. Cristo vive em mim. Eu sou fêmea forte. É pra você, mulher. Minha história não chegou ao fim. Na verdade vou permanecer. Na virtude vou florescer. Minha vida anuncia teu amor. Fêmea forte. Levanta tua voz, levanta teu coração, levanta tua esperança. Cristo venceu, Cristo reina, Cristo vive. Eu pertenço ao Senhor. Fortes na verdade, fêmea forte, amadas na santidade, fortes na fé, firmes na esperança, ricas na caridade, vivendo a missão. Quem somos? Fêmea fortes, quem nos chamou? O que buscamos? A verdade, o que nos fortalece? Amar, servir, evangelizar. Fêmea fortes, fortes na fé, vivendo a verdade, seguras na missão, adiante. Tome posse. Cristo é minha paz, nada poderá me separar. Eu fui escolhida, eu fui restaurada pela verdade, pela graça, pela cruz. Eu sou forte, Amém. forte. Amém. Mulheres chamadas à verdade, formadas na virtude e enviadas em missão, tudo para a maior glória de Deus. Amém. Que você possa ficar com essa canção, que essa mentoria possa ter dado muitos frutos na tua vida, muitos frutos na tua história. Que você possa, se você desejar adquirir essa mentoria com a apostila em PDF, que você possa, vou colocar o link aí na nossa bio no Instagram. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que você não desista de você, que você permaneça, tenha esse ato de caridade com você, que você possa sempre, 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 sempre se lembrar, ainda há um dia seguinte. Que Deus te abençoe. Acredito que você tenha visto aí, né, ir para o site Salve Vidas. Aí é uma forma que você pode nos ajudar para contribuir com esse projeto, que nós temos aí, né, nós estamos com a intenção de levantar o nosso instituto. Tá aí a Marilza que está nos vendo, que certamente estará conosco, eu tenho certeza disso. A Milena, que também eu acredito que ainda esteja aqui, pelo que eu estou vendo. Quero agradecer você, Milena, pela sua confiança, pelo seu carinho conosco, né? A Marilza por ter me ajudado tanto.
Quero agradecer você, mulher, que ainda vai ver essa mentoria, né? Que você possa agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua credibilidade, pela sua confiança. E eu tenho certeza que isso será feito para a maior glória de Deus e também para a salvação das almas e pela nossa cura, né? Pela nossa dignidade, pelo nosso reordenamento. Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.